do Flamengo agora? Vamos, então, porque tem um super jogo também, hein? Flamengo e Santos já fizeram jogos históricos. E agora o Flamengo, que, do ponto de vista dentro de campo, tá tudo ótimo, é líder do Campeonato Brasileiro, mas agora tenta abafar, estancar essa crise envolvendo Pedro, o departamento de futebol, Felipe Luiz também. Não foi relacionado mais uma vez, então está fora da partida. Enquanto isso, o Santos, tentando se afastar mais da zona do rebaixamento, tem a volta do Neymar. Um jogo interessante, né, PVC? O Flamengo chega muito melhor que o Santos nesse momento ou toda essa questão envolvendo Pedro, tudo que foi falado, pode entrar em campo de alguma forma? Entra em campo. Entra em campo, mas não dá para medir o Santos pela vitória contra a Desportiva. Porque o Neymar fez gol contra a Desportiva Ferroviária, um amistoso. Não era Kings League? Era jogo-jogo mesmo? Era jogo-jogo, amistoso. Lá no Espírito Santo. Não é ali que você vai medir, você vai medir no dia a dia. O Santos, desde que o Kleber Xavier chegou, ganhou 2 jogos oficiais, né? Ganhou do Vitória e ganhou do Fortaleza. Os 2 fora de casa, nem os 2 na Vila Belmiro, e os 2 sem o Neymar. Então, a última vez que o Santos ganhou do Flamengo na Vila Belmiro foi em 2019. 4-0 o Santos, o Sampaoli era técnico do Santos. E o campeonato já tinha acabado, né? Já tinha acabado, foi a última Flamengo já rodada. era campeão. Eu cobri esse jogo lá na Vila. De lá para cá são 4 jogos, 4 vitórias do Flamengo sobre o Santos na Vila. Até 2019, o Flamengo tinha vencido 2 vezes na Vila Belmiro. De lá para cá ganhou 4. Então tem uma série de fatores contra o Santos. Mas o Santos tem que recuperar. O Santos saiu da zona de rebaixamento, pode voltar à zona de rebaixamento dependendo das circunstâncias da rodada de hoje e do fim de semana. Então, ganhar hoje é fundamental para o Santos, mas o Flamengo está melhor. O Flamengo tem o problema do Felipe Luiz com o Pedro e vice-versa. Mas o Flamengo está melhor. Em comparação com 2011, quando o Neymar jogou contra o Santos, aquele 5-4 do Flamengo extraordinário, naquela ocasião, o Flamengo estava em 3º lugar no Brasileiro e tinha o Ronaldinho, o Santos estava em 14º e tinha o Neymar. Se o Santos perdesse, podia entrar na zona de rebaixamento. Se o Flamengo vencesse, ia se aproximar do líder, mas não seria líder. Era o Corinthians o líder. É parecida a situação, só que o Flamengo é muito melhor e é líder do campeonato. E se ganhar, se mantém líder. O que revela, de certo modo, que o Flamengo, nesses 14 anos, não depende mais de um ídolo. Ele tem um time que é muito mais forte do que os outros. E o Santos hoje depende de um ídolo, embora ganhe os jogos sem esse ídolo. E até por isso o Flamengo ele pode se desfazer desse ídolo, né? Porque ele tem um elenco, por mais que tenham tido todos os problemas. Se o Flamengo não tivesse esse elenco que tem, ia ser muito mais difícil você abrir mão do Pedro, né? Então, Quanto custou o Vitor Roque, PVC? 25 milhões de euros. Mandaria lá, seco pro Flamengo? Pega o Vitor Roque e me dá o Pedro? Nem a pau, eu acho. Ontem apareceu essa no chat aqui, o Pedro é mais jogador que o Vitor Roque. Troca. O Pedro é mais artilheiro que o Vitor Roque. É mais do que o Palmeiras não consegue ter, né? Alguém metendo gol. O Flamengo toparia essa aí, hein? Não sei. A história que a gente sabe do Flamengo... Você trocaria, PVC? Não. Você prefere ficar com o Vitor Roque? Não, eu acho que o Vitor Roque ainda vai jogar. Não, se você fosse o Palmeiras, você não faria essa oferta. Mas se você fosse o Flamengo, você toparia essa oferta? Se eu fosse o Palmeiras, eu não desistiria do Vitor Roque. Se eu fosse o Flamengo, eu não desistiria do Pedro. Mas eu acho que tem uma questão do Pedro. O que eu não me conformo no caso do Pedro, eu sei que muita gente não se conforma com muitas coisas. Né? Tem muita gente que acha que o Felipe Luiz não tinha que ter falado nada do que falou. Tem muita gente que acha que o Pedro foi agredido. O que eu não me conformo é o Pedro voltar de um campeonato mundial de clubes em que ele viu o nível de pressão, o nível que é fundamental para os times grandes jogarem bem. Para todo atacante fazer. Todo atacante pressionando, mirando, arregalando o olho para olhar para o zagueiro e para o goleiro para marcar pressão. E o Pedro voltar deste ambiente e não entender que o Felipe Luiz está dizendo para ele, cara, você não pode estar com esses índices que você está. Ele pode perfeitamente virar para o Felipe Luiz e dizer, mas eu estou com esses índices porque eu voltei de lesão. Pode.
E talvez tenha um erro de avaliação nisso. Mas de tudo que todo mundo pode não se conformar com alguma coisa, o que eu não me conformo é o Pedro voltar do ambiente do Mundial sem entender o que foi que se mostrou no futebol do planeta durante a Copa do Mundo de Clubes. E o Felipe Luiz, ele fala sobre os dados, né, sobre os dados estatísticos, mas também sobre o comportamento, né? Fala sobre o deboche, fala sobre a parte comportamental do Pedro também. Então, foram o que os números mostraram, mas que os olhos dele observaram também. Ele fala isso na declaração. Júlio, entrando nessa questão do Pedro, né? Dá para consertar essa situação? Porque o Pedro, ele não tirou o pé, né? Quando ele faz aquela declaração pública nas redes sociais, ele disse que se sentiu exposto, desrespeitado, ele não pediu desculpas, disse que se explicou ali para os companheiros, mas não pediu desculpas. Então, ele não fez o que o Felipe Luiz sugeriu que ele fizesse. Então, é um barril de pólvoras aí que está pegando fogo. Não, é uma situação que parece, nesse momento, incontornável. Né? Parece incontornável. Porque o Pedro não dá uma resposta na linha... Não precisa nem pedir desculpas, acho até que o Felipe Luiz fala isso. Ele falou, não precisa me dar abraço, não precisa nada, precisa vir aqui e treinar direito. Fala que ele tem que pedir desculpas para os companheiros. Pedir dinheiro para os companheiros, tem que vir aqui e treinar direito, pedir desculpas para os companheiros. E não me parece que o Pedro vai adotar esse tipo de postura. Não me parece, não é um cara que dá sinais, ou pelo menos no comunicado, ele não dá um sinal de que ele vai por esse caminho. Ele dá sinal que ele vai pelo caminho do litígio, do conflito, de ir embora. Eu não sei quem é empresário do Pedro, você sabe? Eu não sei quem leva a carreira do Pedro, porque esses jogadores hoje têm grandes equipes, né? Não só de empresários, grupos empresariais e gente e tal. Mas eu acho que está sendo mal gerido, porque o Pedro, ele já não tem mais mercado na Europa da maneira como ele teve um dia, ele já não vai mais ser contratado como um prospecto para futuro ou para ser um grande atacante. Até por isso que o PVC acabou de citar, ele nunca foi um atacante de muita marcação ali na frente. E se isso, de alguma forma, foi perdoável no futebol brasileiro nos últimos anos, cada vez menos vai ser. E no futebol europeu não é, já faz algum tempo. Então você tem que ser esse tipo de atacante, você tem que ser esse tipo de jogador. O Pedro já não foi, tanto que bateu e voltou. E não mostra a evolução para ser esse tipo de jogador. E aí, se você não tem esse mercado, você quer jogar onde? Cara, você quer jogar no Flamengo. Você quer jogar no Flamengo, você quer jogar talvez no Palmeiras. Você quer jogar onde? E mesmo no futebol brasileiro, ele já não pode mais disputar o Campeonato Brasileiro por outra equipe, porque já estourou o limite de jogos. E nem a Copa do Brasil. E para a Arábia ele não quis ir, porque o Al Hilal, quando começa a fartura, em julho de 2023, agosto de 2023, o Jorge Jesus quer o Pedro. O Jorge Jesus quer o Pedro. E essa informação, quem me passou foi uma fonte confiável, que o Pedro foi perguntar para o pastor o que ele devia fazer. E aí, perguntar para o pastor e para Deus e tal, e resolveu ficar no Flamengo por isso. Não levou em consideração o desafio esportivo, o salário astronômico que queria ganhar. E aí o Al Hilal foi contratar o Mitrovic. E o Mitrovic virou o que virou lá no Al Hilal. É porque o Pedro não quis ir. O Pedro decidiu não ir. O Flamengo queria que ele fosse. O Pedro não quis ir. Então não vai para a Arábia também. Então não vai para a Arábia, não vai para a Europa. Não quer ficar no Flamengo, ele vai fazer o quê? No futebol brasileiro só tem a Libertadores nessa temporada para ele disputar, porque a Copa do Brasil já não pode nem o Campeonato Brasileiro. Então, se ele mudar de time, né? Sim, se ele mudar de time. Não, mas quem é que vai querer pagar pelo Pedro e pagar o contrato? Realmente, o Palmeiras poderia ser esse Palmeiras, candidato. São os times que estão investindo mais dinheiro aí, né? Mas, depois de todo o investimento que o Palmeiras fez, não sei. Ô, PVC, esse problema já existia no jogo contra o São Paulo, né? Tanto que ele tinha ficado fora e não interferiu no desempenho do time em campo. O time venceu muito bem, poderia ter sido até por mais gols do que foram os gols que o Flamengo marcou. Mas para esse jogo de hoje, tem um novo elemento que é a proporção que essa crise toda tomou, as declarações públicas, enfim, um entrevero, uma grande treta, né? Essa que é a verdade. Você acha que no jogo de hoje isso pode entrar em campo? Sempre pode entrar em campo. Depois do jogo contra o São Paulo, o Pedro entrou no vestiário, não pediu desculpas para os companheiros, disse que não era o caso de pedir desculpas e falou que o Felipe Luiz foi acima do tom e que o agrediu.
foi a palavra agredir, mas foi isso que ele quis dizer. E alguns jogadores no vestiário podem ter entendido que o Pedro estava certo e outros entenderam que estava errado. Democracia, sobretudo, quando a gente sabe divergir. Vai ser interessante ouvir os jogadores, né, os colegas do Pedro, o que eles têm a dizer. Porque, assim, pelo tom que está sendo passado, parece que eles estão fechados com o Felipe Luiz, né? Mas a gente ainda não ouviu uma declaração. Certamente tem as duas coisas, né? Porque deve ter gente ali falando, pô, daqui a pouco esse maluco vai falar de mim aí, né? Na entrevista coletiva, entendeu? Esse é um problema que o treinador e a diretoria estão administrando. A gente é profissional, a gente tem que trabalhar, tentar ganhar o jogo dessa noite e entender o que está acontecendo. E o que foi melhor para o Flamengo. O Pedro é muito importante para nós, o treinador Felipe Luiz também. E o poder é o melhor para o Flamengo. Pronto. Pode ser. Já pode escrever a notinha. Mas o Felipe Luiz reuniu os dois capitães junto com o Pedro, né? Então, alguma opinião ali eles devem ter. Quem que jogador do Flamengo, que nesse momento você gostaria de ouvir sobre o tema? No sentido assim, pô, desse cara vai sair alguma coisa. Danilo pode ser. Danilo pode ser que dê pistas. Danilo, Alexandre, Jorginho. Alexandre, acho que não. O Alexandre ia ficar no murão ali, ia dar essa declaração aí que você deu aí. Não, publicamente sim. Não, tô falando publicamente. Não, tô falando publicamente. Eu votaria no Danilo. Só o Danilo e o Jorginho. O Bruno Henrique tem o parafuso meio solto. Mas o Jorginho acabou de chegar também, né? O Jorginho acabou de chegar. O Jorginho vai estar com o técnico. Vai se meter nessa história. O Bruno Henrique não pode falar umas besteiras? Pode falar umas besteiras, hein? Se deixar solto ali, o Bruno Henrique pode falar umas besteiras, hein, PVC? Pode ser, mas acho que o Danilo é o melhor mesmo. Danilo, né? Que pode falar a verdade sobre o que aconteceu, o que acontece na vida de um jogador desse nível quando resolve que ele é mais importante do que o grupo. Não estou dizendo que o Pedro entenda isso, mas muitas vezes acontece. E até uma coisa que a gente estava discutindo aqui ontem, a diretoria tinha, né, papel ali de agir para tentar resolver a situação para um lado ou para o outro. Mas aí você tem a figura do Boto, que é o diretor, e o Pedro também está chateado com o Boto, com o diretor. Não, o Boto errou, o Pedro está errado, o Felipe Luiz eu acho que não está errado, mas assim, são coisas... Tem muita coisa que andou... O tom foi acima do Felipe? Você acha que ele usou palavras que não precisavam? Não, ele podia não usar. Mas, cara, você entra numa conversa, vamos conversar, tudo na vida é ônus e bônus. Ele falou o que ele achava que tinha que falar e ele vai ser cobrado pelo que ele falou. Eu gostei. Agora, ele falou o quê? Ele falou alguma coisa que ele não estava sentindo? Ele falou a verdade dele. Pode não ser a verdade do Pedro, mas ele falou toda a verdade dele. E não só, e usando alguns dados, né? Sim. O dado do treinamento ontem mostra que ele foi o que menos fez tudo. Eu acho que a única coisa que ele falou errado foi quando ele disse que tem um problema do Pedro com a diretoria. Isso que ele tem que falar é o Pedro e a diretoria. Eu não tenho problema com a Luísa. Você não tem que falar que eu tenho problema com a Luísa, não. Se eu tenho problema com a Luísa, o Luiz e eu resolvemos o problema. Se o Pedro tem um problema com a diretoria, é do Pedro com a diretoria. E isso o Felipe Luiz não tem que interferir. Né? Não vem ao caso. Não sei se ele está querendo dizer que assim, o cara tem um problema, mas isso ele não pode trazer para o campo. Sim. Deve ter sido... Mas o fato é, o que ele tem de comportamento como jogador, quem tem que avaliar é o técnico. O técnico não tem que expor. Não, se melhor se ele achar que não foi o que ele expor. Acho que foi o que ele... Ele mediu. Acho que foi o que ele não fez, né? Expor ao longo de um bom tempo. Ele mediu, entendeu que naquele momento era o certo expor. E se isso tiver transbordado, tudo na vida tem ponto positivo e negativo. Ele vai arcar com o que ele fez. Eu entendo que ele falou tudo o que ele sentiu que tinha que falar. E não tem que passar a mão na cabeça do jogador, cara. Sim, o jogador tem que ter responsabilidade com o clube. Se o técnico está dizendo que não está tendo, cabe ao Pedro responder jogando. O Felipe Luiz não disse que não quer contar com o Pedro. Não, pelo contrário, ele valorizou o Pedro. A gente sabe que internamente tem gente dizendo, que foi o caso do Boto, que teve os prints expostos pelo Mauro César, que diz que não vai chegar a proposta nem de 15 milhões. Ok. Então, o Boto também errou lá atrás. Tem uma sucessão de erros nessa história toda. O fato é, o técnico entende que o jogador
não está com desempenho suficiente para ser relacionado. E o jogador tem um problema para resolver, que é ter desempenho para ser relacionado ou arrumar outro emprego. E agora como é que resolve? Só se o Pedro mesmo, alguém vai ter que ceder, né? Se o Pedro ceder e entrar na linha como o Felipe Luiz quer, não só, né, do desempenho no treino, né? Porque isso é óbvio, é da obrigação dele, mas também de pedir essas desculpas que ele não pediu, ou o BAP, vai ter que ser o BAP, né? O presidente que vai ter que entrar em jogo, porque se o Pedro tem problema com o técnico e com o diretor, quem é que vai agir? Aí, figura do presidente, né? Como é que vai ser resolvido isso? Contrato até quando? Dezembro de 27. Ixi. Dezembro de 27. Esse é um problema que o futebol nunca conseguiu solucionar, né, PVC? E que é muito difícil, porque é algo subjetivo. Quando o jogador faz corpo mole, né? Quando o jogador não quer participar daquilo, não está se empenhando de forma correta, seja em treino, seja em jogo. Isso a gente viu alguns casos na história, talvez um caso que me vem na cabeça rapidamente aqui. Felipe Coutinho para sair do Liverpool e ir para o Barcelona. Ah, dor nas costas, não joga. Aí foi convocado pela seleção, jogou, e o Liverpool, de propósito, segurou o cara por mais 6 meses. Uma venda que era inevitável, só como resposta àquilo que ele fez. Mas não existe uma justa causa, né? O clube de futebol nunca conseguiu dar uma justa causa para cima de um jogador. Fala, não, vou parar de pagar teu contrato sem pagar a rescisão. Você não treina, você não joga, você não faz. E acho que nem é do interesse do Flamengo fazer isso, mas quero dizer, é uma situação muito difícil de contornar se o jogador não quer se empenhar. Porque assim, o Luan no Corinthians, não se empenha, não vai fazer, não vai treinar, vai ficar aí recebendo salário até o fim. O Arezzo do Grêmio agora. Quem? O Arezzo do Grêmio. O Grêmio emprestou o Arezzo para o Peñarol de graça, porque entendeu que o Arezzo estava de férias no Rio Grande do Sul. Não queria fazer nada, né? É muito difícil para o clube. Complicado. Na maior parte das vezes, o clube tem a vantagem sobre o jogador, né? Sobre a maior parte dos jogadores, o clube tem a vantagem da mesa de negociação. Mas alguns jogadores, em alguns casos específicos... Como Corinthians e Memphis, por exemplo. O Corinthians... refém. Nesse caso, a vantagem é do jogador. Do jogador, então, isso. Em alguns casos, quando o jogador tem a situação favorável a ele, fica muito difícil para o clube mesmo. É complicado.